Quer aprender a fazer essa tatuagem pet sem enrolação? Então fica com a gente que eu vou mostrar para vocês agora. Lembrando que o decalque e a referência estão no link aqui na descrição. Então vamos lá, galera. Para a gente começar a não se perder, vamos fazer a marcação principal aqui dos pelos. Aqui eu estou usando uma 3RL, né, fazendo um movimento bem sutil, só para fazer uma marcaçãozinha bem leve. Caso você tenha a mão um pouco mais pesada, eu recomendo que faça um sumo aí de uma gota, né, para deixar bem clarinho. Então vamos fazer só a marcação dos pelos para a gente não se perder. Aqui o decalque eu separei em duas partes. A primeira é o seguinte, pelos e pontos. Então aonde tem os pelinhos, significa que é o movimento ali que vai ter a textura. E aonde tem os pontos é a intensidade. Óbvio que cada um tira o decalque de uma forma diferente para facilitar. Porém, para poder trazer essa aula aqui para vocês que ficasse mais fácil, eu fiz dessa forma, deixando pontinhos para que vocês consigam identificar onde que são os tons e deixando as linhas para vocês identificarem onde que são as mechas de pelo. Né? Esse decalque é um pouco mais difícil de realizar, que é difícil aprender a visualizar onde que ele está. Então, ó, percebe que eu venho marcando somente os pelinhos. Agora aqui, fazendo a marcação do tom principal, a gente vai entrar com a nossa Magnum. Percebe que eu começo com o movimento empurrar, e conforme vai chegando ali onde tem os pontos, né, a primeira camada dos pontos, onde mostra que aqui tem uma intensidade, né, é um pouco mais escuro, de acordo com a referência que eu deixei para vocês aí, ele é um pouco mais escuro. Então eu venho somente nas áreas escuras, né, que é essa aqui abaixo do pescoço, aqui embaixo, aqui na lateral, movimento de empurrar bem curtinho. Então você dá uma sutil circuladinha para poder preencher o canto um pouco mais forte. E agora que eu venho com o movimento empurrar, né, maior, deixando algumas áreas mais escuras. Agora o que eu vou fazer? Eu vou delimitar algumas áreas aqui das mechas. Lembre de trabalhar com a Magnum bem na lateral, né, o mais lateral possível ali. Por mais que a gente vai trazer o movimento de empurrar, tenta trabalhar com ela bem de lado, para que a pigmentação não fique passando, né, do decalque. Agora aqui a gente vem puxando, porque a gente quer um acabamento suave. Lembra dos pelinhos ali do bigode? A gente contornar eles, tá? Então eu tirei o decalque com o pelinho mais grosso, para depois a gente contornar ele, né? Geralmente decalque de bigode eu não faço duas linhas, eu faço uma linha só mais grossa. Aqui eu venho com o movimento, venho puxando ele, né, até subir. Para poder fazer a transição aqui, a gente pode trazer esse movimento de empurrar, só para poder trazer a transição da parte escura ali. Na outra lateral, aqui também na profundidade da orelha, né, ele vai ser mais escuro. Lembrando que para tatuagem pet, a maior dificuldade é conseguir interpretar o decalque, fazer um decalque legal que seja fácil a leitura. Então, o interessante é estudar bastante essa questão de decalque. Aqui nas aulas do YouTube eu vou trazer mais disso para vocês, tá? Mas lembrando que é focado para iniciantes, né? Eu não iria trazer essa aula agora, mas como teve muita gente que pediu, aí a gente trouxe uma tatuagem pet aí para vocês, tá? Mas saber dominar o decalque, saber aonde colocar os pontos e as luzes é primordial para conseguir fazer uma arte que fique legal. Então aqui a gente vem com o movimento de puxar, percebe que eu venho até essa segunda linha aqui, né, o segundo pontilhado, justamente para poder dar o tom. Então a intenção aqui, para não se perder, é primeiro eu dou o tom, né, vou dando as profundidades, depois eu venho trazendo a textura em cima dela, tá? Óbvio que quem já tem experiência não precisa fazer esse procedimento, lembrando que as aulas do YouTube são voltadas para iniciantes, então é para que a galera consiga entender um pouco mais aonde fica cada coisa, né? Quem já tem experiência já vai subir essa textura pronta e já levando no tom correto, né? Não vai ter essa necessidade de ficar passando, né, toda vez no mesmo lugar. Mas o interessante é aqui, ó. Agora a gente tá dando aqui o segundo tom, ele fica entre essa linha pontilhada e essa linha pontilhada. E na parte de cima, a gente vai puxar a sombra até essa linha pontilhada. Da parte de fora, eu venho igualando aqui, né, que a gente tinha deixado um pouco mais escuro, eu venho juntando aqui agora as sombras, camuflando ali onde tem muito bloco, muita marcação. Então eu venho dando uma suavizada para poder clarear.
Então, ali onde tem o bloco, ó, percebe que eu vou dando umas passadas para poder trazer um degradê e não deixar esse bloco tão marcado. Aqui, com o movimento da RL, percebe a direção do pelo. Se o pelo está nessa direção, o movimento que eu tenho que fazer com o rastelado é exatamente nessa direção. Então, nessa parte, percebe que não tem sombra, né? A gente deixou mais clarinho. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trazer o tom, a textura. Então, a gente vem com o movimento lateral. Depois eu vou trazer uma aula para vocês só de textura, né? Só de pelo e tudo mais. Então, a gente vai se concentrar em cada mecha individual. Como essa região ela é bem clarinha, eu venho trazendo somente o movimento para poder trazer definição para ela, tá? Aqui eu venho fazendo um contorno no mesmo ângulo. Então, observa sempre a direção. Se ele tem essa curvatura, é exatamente com a mesma curvatura que você vai continuar fazendo o preenchimento dele de fora. Se o pelo for apontando para cima, você vai fazer ele reto. Se ele for curvado para baixo, você vai fazer ele curvado para baixo. Você sempre vai observar a direção que está a linha da nossa referência ali, do nosso decalque, para poder fazer. Lembra também de estar deixando uns vãozinhos mais claros para poder ter o nosso ponto de luz, né? Se você fica preenchendo tudo, né, não tem profundidade. Aqui para continuar a textura, eu vou imaginar que a linha, ela continua, né? Ela sai da mesh e continua. Se não tem nenhuma mesh em cima, né, não tem nada identificando na referência, eu vou imaginar que ela continua como se estivesse subindo. Aí a regra principal é focar, né, de como que tá a distribuição dessas mechas e vir trazendo o contorno de cada uma. Se uma tá mais retinha, o rasteladinho é mais retinho. Se a outra de baixo é mais curvada, o rasteladinho é mais curvado. Lembra de fazer o rasteladinho quase todo com a mesma intensidade, porque o que a gente fez para dar profundidade é o que a gente vai fazer com a Magno, tá? Então, com a RL a gente vai dar a textura toda praticamente no mesmo tom, né? Igual aqui em cima, tá vendo? Ó, eu imagino a linha continuando até chegar na próxima parte ali. E lembrando que essa foi uma aula muito pedida, né, aqui no canal, a galera pediu bastante nos comentários, então eu trouxe, lembrando que é um conteúdo um pouquinho mais avançado, depois eu vou trazer mais explicando sobre isso também, tá? Aqui a gente continua com a nossa textura, imaginando que ele vai ligar na parte de cima. Então, o primeiro que a gente passou com a Magnum foi só para dar o tom, a profundidade. Depois, o que a gente fez ali com a RL é só trazendo textura. A gente vai passando a textura sobre a sombra, porque vai dar diferença. Aqui, agora, a gente vem refinando o acabamento. Então, as pontinhas, né, todas as pontinhas, né, as partes mais profundas, eu venho trazendo um pouco mais de definição. Aqui, a mesma coisa. Eu vou imaginar a direção que está o pelo, a parte de baixo, e vou dar continuação. A gente faz isso de imaginar só quando na referência não é nítido, né? Então, por exemplo, aqui, ó, observa que os pelos apontam nessa direção. Então, meu rastelado, ele também vai seguir nessa direção, sempre deixando os vãozinhos brancos. Percebe que todo o movimento, ele é bem rasteladinho, somente onde eu quero marcar um pouco mais de profundidade. Aqui eu recomendo pintar suavemente por fora dos bigodes. Então percebe que no bigode eu não faço duas linhas, né? Eu faço uma linha só mais grossa e depois eu vou pintando por fora dos bigodes. Depois eu vou gravar uma aula mais elaborada para vocês e eu trago essa explicação de bigodes com mais calma. Então aqui, ó, depois que a gente já deu o tom, a gente vai trabalhar só a textura. Agora a gente vai começar a contornar aqui os pelinhos de fora, movimento rasteladinho, suave, só para demarcar mesmo. Quem já tem mais confiança pode fazer uma marcação, né? Lembrando mais uma vez que as aulas aqui são voltadas para a galera que está começando, então a metodologia é simplificada, né? Não é de aperfeiçoamento. Então quem já domina isso, aí faz o aperfeiçoamento. Vamos lá, agora aqui com o nosso sume de 6 gotas, eu vou neutralizar, né? O que significa esse neutralizar? Tirar toda essa marcação muito forte. Então assim, a gente entrou com o tom, entrou com a textura, e agora onde tem essa parte bem clarinha, a gente vai só neutralizando, trazendo o degradê, tá? Então onde tem muito bloco ali, muito preto, muito branco, muito contraste,
A função dessa nossa Magnum agora é neutralizar para não deixar uma marcação muito forte. Lembrando que as aulas aqui são direto ao ponto, né? Bem rápidas, bem explicadas. Mas para quem quer se aperfeiçoar, entender melhor isso, tem o nosso clube de membros que a gente traz todas essas aulas que tem aqui no YouTube, a gente traz completas lá no clube de membros, bem explicadinho, né? Tem apostilas, livro de exercícios, tem aulas bônus, é separado por módulos. Então, para quem tem o foco aí de evoluir também direto ao ponto sem enrolação, a gente tem o nosso clube de membros que tem aula nova toda semana. Caso você goste ou queira participar, o link está aqui na descrição do vídeo. Agora aqui com o movimento de empurrar, né, eu venho contornando ali os pelos, então eu venho com a Magnum mais lateral para trazer definição e depois eu venho empurrando, né? Eu vou fazer o fundo escuro. Esse fundo pode ser de diversas formas, tá? Pode ser escuro, pode ser só a linha em volta, pode ser uma sombra mais clarinha, né? Quando eu vou fazer um animal, por exemplo, que ele é muito clarinho, aí eu gosto de trabalhar com um fundo bem escuro para fazer contraste, né? Mas essa parte ela é opcional. O importante é trazer a definição ali. Se você não quiser trazer o fundo preto, só trazer o acabamento com a RL, fazendo como se fossem linhas mesmo. Aqui nessa parte de baixo, eu venho apenas com o movimento de empurrar, só para ficar sutil e trazer o degradê. Aqui eu faço a mesma coisa que eu fiz na lateral do outro lado. Eu venho com o movimento da RL, fazendo um rasteladinho, trazendo a definição das mechas. Para você conseguir ter um aperfeiçoamento, conseguir evoluir legal com essas aulas, eu recomendo estar fazendo junto, tá? Então, por exemplo, eu fiz um pedacinho ali, você pausa, faz, né, até onde eu fiz, depois continua o vídeo. Essa é a melhor forma de estar aprendendo mesmo e conseguir desenvolver legal a sua arte. Às vezes é só assistir, né, esquece de muitos detalhes importantes e acaba não ficando tão igual à referência. Então, o interessante é assim, para que você consiga ter uma aula bem aproveitada, vai pausando o vídeo, né, a cada 20 segundos, 30 segundos de vídeo, pausa, repete o que eu fiz e aí depois você dá a continuação. Então aqui percebe, ó, o nosso tom principal já passado ali com a Magnum, a gente só vem com a RL fazendo aqui, trazendo definição para as nossas mechinhas. As mechinhas do lado de cá, do lado direito, são mais suaves, né, do que as do lado esquerdo. Aqui, como tem uma parte um pouco mais clara na referência, lembrando que eu não trago, né, a referência original por causa de problemas com direitos autorais e tudo mais. Como são imagens retiradas da internet, então eu não trago a referência original para não ter nenhum problema aí com direitos autorais. Então eu só trago, eu faço algumas modificações, né? Às vezes eu junto a parte de baixo de um cachorro, a parte de cima de outro, o olho de outro, né? Eu vou juntando para poder ter essa referência. Mas aí para estudo, né? É interessante vocês pegarem bastante ideias da internet e poder estar fazendo com raças diferentes, né? Aplicando essas mesmas técnicas, separando o decalque em duas partes: pontinhos para onde são tons escuros e tons claros, e as linhas, né, para onde tem pelo, se for o caso de uma pelagem mais longa. Então aqui se concentra que eu venho trazendo apenas uma definição sutil, né? A imagem ela aparece bem granulada porque o zoom aqui está bem próximo para que vocês consigam ver bem os detalhes. Mas afastando um pouco, né, ela não está tão pontilhada. Aqui é sempre importante observar a direção que a gente faz os pelos, né? Então, o rastelado ele vai seguir na mesma direção.
Aqui em cima, por ser uma área bem clarinha, eu vou trazer o rastelado, só que com a mão um pouco mais leve, né? Imaginando a continuação dos pelos. Então, se ele começa aqui embaixo nessa direção, eu vou imaginar que ele continua aqui para a parte de cima. Só que eu preciso, além de fazer essa textura, eu preciso trazer um degradê também. Então, aqui, ó, eu vou imaginar a direção que ele tá e vou dar a continuação, mesmo que não seja nítido no decalque. E aí, óbvio, se você estiver fazendo um patch específico, né? Por exemplo, você vai pegar um cliente e tal, você não vai inventar, né? Você não vai fazer invenção de pelos, né? Você vai seguir o máximo possível a referência. Porque se você inventar muito, não vai ficar parecido, né? Eu digo para inventar quando não é nítido na referência. Então, por exemplo, se a referência ela veio muito borrada, né, na área e não é possível enxergar o que tem ali, você só vê o tom, então aí sim você pode estar, né, dando continuação na textura. Então aqui, ó, eu vou imaginar que ele vai continuar para essa parte de cima e vou fazendo de forma gradativa. Não é marcado, né? Porque na referência não tá marcado isso. Então eu venho fazendo só para não ficar vazio. Uma coisa importante que a galera me pergunta bastante é referente à voltagem. A maioria dos vídeos que eu tô gravando aqui eu faço com a mesma voltagem, né? E eu só vou alternando aqui o movimento da mão, hora mais rápido, hora mais devagar. E lembrando que, por exemplo, dependendo da máquina, se você estiver usando 6,5, você pode não conseguir fazer a mesma textura, né? Então, o que que você precisa fazer? Pegar uma pele artificial separadamente, fazer um risco, dois riscos, e aí ir baixando ou aumentando a voltagem até ter um resultado similar. Aqui nessa parte de fora eu venho contornando, né, os nossos pelinhos com o movimento de empurrar. Eu inicio com ele pela lateral da Magnum, só para dar o acabamento ali em volta do pelinho. Depois eu trago empurrando, fazendo o nosso degradê. Lembrando que esse degradê, esse movimento de empurrar, eu já ensinei em outras aulas. Então, se você chegou aqui no nosso canal agora e caiu nessa aula, eu recomendo que volte lá na nossa playlist do nosso canal, onde tem várias aulas, né? Que eu estou ensinando isso só de movimento de empurrar, só de movimento de puxar com mais calma. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai remover ali a marcação. Então, onde tem muita marcação ali da RL, eu vou trazer em degradê, né? Porque quando a gente passa a RL, fica muito marcado. Então, eu venho trazendo esse degradê sutil, né? Dos pontos mais escuros para os mais claros, trazendo um sutil degradê. É importante observar bem na aula aonde eu estou fazendo esses degradês e tentar não fazer sozinho. Pelo menos as primeiras faça assistindo a aula junto, porque vai ajudar bastante, né? Da forma que eu falei, vai fazendo, vai pausando o vídeo e fazendo junto, né? Não espera chegar uma área muito grande para tentar reproduzir, que senão, às vezes, o resultado pode não ficar tão legal. Então, aqui, ó, eu venho trazendo apenas o degradê, onde tem os cantos mais escuros, eu venho com esse movimento de empurrar, para poder fazer ele ficar mais fluido, né? E não ficar a marca da RL muito evidente. Lembra que é um tutorial para ficar um pouco mais fácil, né? Para simplificar a aula, né? Que eu falei, quem já tem experiência já vai marcar subindo na textura e no tom correto. Então, primeiro eu trouxe o tom para ficar mais fácil para ensinar para vocês, depois a textura, depois o degradê para poder juntar um no outro. Aqui eu venho dando o acabamento dos pelinhos nas pontinhas, para eles não ficarem muito brancos. Aqui agora da parte superior, tem 3 pontos aqui que vão ser bem escuros, né? Um é nessa região da boca, né? O fundo da língua ali é mais escuro. A gente vem com o movimento
circular curtinho, né? Vem trazendo os traços. Aqui, bem suavemente, eu venho trazendo o contorno dos dentes. Né? Lembra que dentinho de pet, assim, às vezes é meio tortinho, né? Não tem problema. Às vezes o olho é meio tortinho também. Se for fazer um pet específico, né? De alguém específico, é legal você seguir à risca essas características. Então, se tem 2, 3 bigodes, você faz só o que você tá vendo, 2, 3 bigodes. Né? Se tiver o olho meio tortinho, reproduz do jeito que tá na referência, mesmo que pareça estranho. Né? Se você alterar esses detalhes, né, de olho, nariz, boca e tudo mais, pode ser que perca a característica e não fique tão parecido que nem o animal original. Então aqui percebe que nessa referência tem bastante bigode de um lado e pouquinho bigode do outro. E eu procurei seguir do jeito que tava ela. Agora aqui com rastelado eu venho dando só um tom. Por que eu não faço com a Magnum? Porque a Magnum é muito grande para essa região. Essa região ela é muito pequenininha. Então percebe que eu venho aos poucos, né, escurecendo aqui para dar essa marcação, né, da boca dele ali. E geralmente é preto ou rosado, né? Então ou tem essa parte do lábio bem escuro, né, essa borda, né, bem escura, ou geralmente é pretinho, né, ou geralmente tem esse tom marrom ou rosadinho. Agora aqui eu vou fazendo não rasteladinho, contornando os bigodes. Percebe que eu não pinto os bigodes, eu pulo eles. Então, onde tem os bigodes, eu vou pulando eles. E agora a gente vem com um preenchimento circular dentro do buraco do focinho, que é o ponto mais escuro. E volto para o rastelado novamente. Aqui eu venho trazendo só a definição dos bigodinhos. Percebe que eu contorno os bigodes. Eu faço um traço mais grosso e só contorno eles. Não faço duas linhas. Eu acredito que fazer duas linhas quando a gente vai colar o decalque fica bem confuso, né? Umas linhas muito próximas umas das outras, eu acho que acaba atrapalhando bastante. Agora aqui na região do olho, venho trazendo o traço, preenchendo ele bem. Lembra, se o animal tem um olho um pouco maior que o outro, né, ou é tortinho, reproduz da forma que você tá vendo na referência. Não tenta consertar isso, tá? Se for um pet específico. Percebe que esse olho aqui, ele tá viradinho e ele é mais curtinho que o outro, né? Por ele estar virado, ele acaba sendo um pouco mais curtinho. Então, um é mais oval, né? E o outro é mais arredondado. No caso dessa referência que eu peguei. Agora aqui eu venho trazendo a demarcação aqui da bordinha da onde acaba o rosto, né? E começa a orelhinha. E agora a gente vai prestar bastante atenção aonde que são as passadas com a nossa máquina. Então, a primeira passada ela vai pegar toda essa área, né? Observa que assim, você vai se delimitar pelos pontinhos, né? Então, onde tem pontinhos é onde você vai fazer essa sombra. Então, a primeira, as partes mais intensas, mais escuras são essas daqui. Aqui é legal pintar por fora dos bigodes, tentando deixar no mesmo tom de cima. Agora, a primeira passada, a gente vai vir até essa linha pontilhada para ficar um pouco mais escuro. Do lado de cá também, percebe que a gente vai vir até essa primeira linha pontilhada. Depois, a segunda é essa daqui, trazendo o degradê juntando com a parte de baixo.
Na região do focinho, a gente vai começar de baixo para cima, deixando embaixo mais escuro. E vamos subindo num degradê, ali na parte superior já começa a ficar bem clarinho. O importante é deixar um pequeno ponto de luz nessa direção, nessa região, para poder ele ter volume. Agora a nossa segunda passada é em toda essa área. A gente vai passar aqui, ó, preencher toda essa área. Lembra que essa área é delimitada pelos pontinhos, tá? Então, a gente vem trazendo ela aqui na parte superior. Percebe que eu vou diminuindo a mão ali, ó, quando os pontinhos acabam, que é pra gente definir o nosso tom. Nessa região aqui do olho também. E percebe que eu vou parando a mão quando chega próximo dos pontinhos, ó. Como o fundo a gente já fez, agora o que eu vou fazer? Eu vou trazer uma passada passando em tudo. Aqui a gente traz uma passada mais leve e mais rápida para que fique mais clarinho. Aonde eu preciso trazer um degradê, eu venho com esse movimento de empurrar, trazendo o degradê. Então percebe, da onde a gente já passou, que é nessa primeira parte, ele vai ficar mais escuro. Quando a gente passa a segunda vez mais clarinho, atropelando tudo, automaticamente onde a gente já pintou vai ficar mais escuro. E a área nova, que não tinha nada ainda, vai ficar mais claro, dando essa profundidade. O importante é sempre trazer com movimento de mão suave e trazendo um degradê. Agora vamos pintar toda essa área. Percebe que eu vou parando a mão quando chega ali próximo dos pontinhos. Então, quando chega ali nessa primeira fileira dos pontinhos, eu vou reduzindo a mão. Vou trazendo o degradê de forma bem suave, para não ficar marcado. Porque depois, em cima disso, a gente vai trazer a nossa textura, tá? Então, lembra. O certo já era trazer a textura já no tom correto, mas isso é muito difícil explicar em aula, né? Eu acho muito complexo, eu acho praticamente impossível conseguir explicar o tom que eu tenho que deixar, né? Então eu trago ali para vocês conseguirem observar aonde que vai ser mais escuro, aonde vai ser mais claro, para aí sim trazer a textura em cima. Eu acho que dessa forma é bem mais fácil para explicar e que vocês consigam aí entender da casa de vocês. Então, nessa parte que eu dei essas passadas, eu tô apenas suavizando o degradê, né? Pra não ficar muito marcado. Se você sentir muita insegurança, né? Eu recomendo que não use o preto, né? Use o sumo de 6 gotas e aí só nas partes escuras usar o preto mesmo. Nessa parte, apenas suavizando o bloco para ficar um degradê mais sutil. Do lado esquerdo, né, eu trabalhei com preto puro para que a região ficasse mais escura. Agora, do lado direito, eu vou trazer a nossa sombra em toda essa área, igual a gente fez do outro lado. Só que eu vou trazer com o sumo mais claro, né? Ou então, quem estiver usando só preto puro, trazer um movimento de mão muito mais superficial, bem levinho, para não deixar muita marcação. Então, ó, é toda essa área que a gente vai fazer essa pigmentação para poder dar o tom. E em cima dela que a gente vai trabalhar aí as nossas texturas. Se o animal for de pelo curtinho, a gente vai trabalhar praticamente só com a Magnum. Mas se ele tiver um pelinho um pouco maior, é interessante trazer a textura em cima. Oi.
Aqui, pra gente trazer a textura, a gente vai dar batidinhas. Então, ó, observa, aonde a gente fez a nossa sombra escura, eu vou trazer com o movimento lateral da Magnum, dando batidinhas, né? Fazendo pequenos movimentos laterais. Percebe que eu não atravesso muito, né? Pro outro lado. E aí eu venho ligando, né? Uma sombra ali na outra. Conforme chegou naquela parte que é clara, essa parte que é clara, eu quase não vou ter textura nela. É bem pouquinho. Então aqui, ó, onde tem mais textura, a gente vai trazendo os riscos em cima. E aonde é clarinho, a gente quase não vai trazer. Então tem que prestar bastante atenção nisso, ó. Tá vendo a transição? Aqui em cima um pouco mais escuro, trazendo a transição para o mais clarinho. A gente vai se concentrar somente na região dos blocos ali, ó. Então onde a gente pintou um pouco mais, é onde a gente vai trazer esse ângulo da pigmentação. Então aqui, ó, só com o movimento lateral, bem sutil, a gente vem preenchendo. Risquinhos mais perto, da onde for bem escuro. Risquinhos mais espaçados, da onde for médio. E risquinhos com a mão bem levinha, bem suave, da onde for clarinho, né? Isso vai dar bastante diferença, então percebe, ó. Aqui que é clarinho, ó, eu fiz bem suave. Agora aqui em cima que não tem, ó, é batidinhas bem devagar. Eu vou deixar o vídeo aqui em velocidade normal, só para vocês verem a velocidade que eu faço isso e a suavidade. E lembrando que se você quer aprender sem enrolação, direto ao ponto, faça parte do nosso clube de membros, onde temos todas as aulas em velocidade normal, apostila, exercícios separados por módulos. Tem muita coisa legal lá. Toda semana a gente tem aula nova lá no nosso clube de membros. Para você que tem interesse de entrar, é só acessar aqui o link que fica na descrição do vídeo. Aqui para fazer a transição, né, percebe que eu começo a juntar os pontinhos onde eu quero mais escuro e deixar eles mais espaçados e mais leves onde eu quero clarinho. Então, onde eu fiz a pigmentação aqui nessa área, os pelinhos quase não existem, né, eles estão bem clarinhos. Conforme eu vou puxando para essa parte que ele é escuro, eu vou dando batidinhas curtas, né? Cuidado para não esticar demais, né, essas batidinhas, deixar ela muito comprida, né? Percebe que é bem na quininha ali mesmo, ó, da Magnum, bem na lateralzinha. Toma cuidado para não deixar muito longo, né? Dependendo se você deixar muito longo, tem animal que tem o pelo muito curtinho, né? E tem parte que o pelo é maior, né? Que nem ali na parte do pescoço ali o pelo é comprido. Nessa parte do rosto é bem curtinho. Então as batidinhas que a gente dá é bem suave. Aqui eu sigo dando o acabamento da mesma forma, né? Só uma batidinha e venho girando. Percebe que eu giro a pele a todo momento. Por quê? Porque é difícil você trazer, por exemplo, vir girando com a mão, né? Esse é um dos motivos pelo qual eu uso máquina pen, né? Para você fazer esse giro com a mão, né? Trazendo a curvatura do pelo com uma rotativa, com uma bobina, eu acho um pouco mais difícil, né? Então percebe que eu venho girando bastante a pele ali. Então imagina assim, se fosse numa pele humana, né, no qual o cliente não vai ficar girando, né? Então você precisa se levantar e ficar girando ali em volta do cliente para facilitar a sua movimentação de mão, né? O ângulo e inclinação que você vai entrar. Se você trabalha mais afastado do cliente, né, é um pouco difícil você conseguir fazer vir girando, tá vendo? Percebe que a todo momento, ó, eu venho girando. Então eu começo com ele mais em pezinho, ó, e vou girando o movimento da mão conforme eu vou descendo a inclinação. Então, como eu tô fazendo aqui em pele artificial, é fácil eu simplesmente rodar a pele artificial e trabalhar no movimento de mão que é favorável, né, pro ângulo que eu tô fazendo. Agora, se for pele humana, é interessante se levantar, né? Ou então posicionar o cliente de uma melhor forma que você consiga contornar o cliente e acessar, né, esse alinhamento de uma forma que fique confortável para você fazer e que fique uniforme.
Então perceba mais uma vez, aonde eu fiz os tons ali, as sombras mais escuras, vou fazer os pelinhos mais juntos, aonde tem a sombra bem clarinha, o pelo é bem suave também. Aqui é onde a área é branca, né? Eu venho trazendo os pelinhos bem suave, né? Bem sutil, né? Se você não estiver se sentindo seguro, faça, né? Com o sumo de 6 gotas, mas eu venho trazendo eles bem suave, bem superficial. Percebe também que quando vai chegando próximo da região do focinho ali, os pelos vão ficando cada vez mais curtos, né? Então, quando sobe ali na linha dos olhos, tem, né, mais pelo, mais textura. Conforme vai chegando próximo do focinho, ele vai ficando bem sutil. Aqui no olhinho, sombra de cima para baixo, preserva a bolinha do olho, tá? O branquinho ali do olho, né? Mesmo que em alguns animais, às vezes essa bolinha do olho, do brilho não apareça, geralmente eu sempre gosto de deixar ela à mostra, né? Eu gosto de deixar ela aparecendo. Agora aqui no focinho a gente vai camuflar os blocos que a gente fez da outra vez e vamos trazer o degradê um pouco mais escuro. Lembrando de deixar o nosso brilho ali, nosso ponto de luz do lado direito, porque nessa referência, o lado direito dela, a luz está vindo da direita para a esquerda, de cima para baixo, então a lateral de cá vai ser um pouco mais clara. Aqui na bordinha, agora eu me concentro em dar o acabamento aqui, né, da finalização do focinho. Venho trazendo um traço ali um pouco mais marcado de início e depois eu venho trazendo o degradê, para ele ficar um pouco mais fluido. Aqui volto com a nossa textura, né, venho trazendo os pontinhos e vou descendo, né, as batidinhas laterais e vou descendo. Então, onde é bem clarinho, eu vou dar essas batidinhas sutil, né, aonde eu tenho a sombra mais escura ali, eu vou deixar os risquinhos mais próximos uns dos outros. Aqui para a boca, né, para a língua, movimento de puxar para deixar mais suave. Cruzo novamente na parte superior para ficar mais escuro. Cruzo novamente quando eu quero trazer um degradê. Né, observem aí na imagem, é que o decalque nosso está bem à vista ainda, mas eu não pintei nada dos bigodes, tá? Aqui nas laterais eu venho trazendo ele um pouco mais escuro e venho completando mais com um pouco mais de textura e dos pelinhos aqui. Que em volta do bigode, né, só num cantinho lateral, percebe que eu não faço os dois lados, eu faço só uma marcação sutil pro bigodinho, né? Eu ainda permaneço deixando a parte interna dele branca, né? Então eu venho trazendo só um contorno, ó, e dando uma sutil demarcada neles. Aqui onde é branco, textura bem clarinha, quase que imperceptível. E aqui na região do focinho eu não vou trabalhar tanta textura, né? Eu venho trazendo apenas o degradê da área que tem mais pigmentação para outra parte aqui que já tem um pouco mais de textura. Agora aqui na orelha a gente vai pintar toda essa área que é mais escura. Lembra que o que define ela, da onde ela começa e onde ela termina, são os pontinhos. Então toda essa área que é mais escura, venho com o movimento de puxar. Aqui em cima eu também continuo. Do lado de cá é somente nessa área.
Aqui embaixo também tem uma área um pouco mais escura. Desse lado de cá também, da mesma forma. Depois, com nossos 6 gotas, a gente vai pintar toda a área, atropelando a parte que a gente já fez. Então, lembra, quando a gente passa a pigmentação mais escura e depois volta ali atropelando, ele vai dar essa diferença de tom. Então, todo o restante aqui, praticamente a gente vai passar os 6 gotas, fazendo a transição de onde a gente fez o bloco do preto puro. E depois, em cima disso, a gente vai fazer a textura. Lembrando, mais uma vez, que essas aulas são voltadas para quem está no começo da tatuagem, para quem está aprendendo, e tem dificuldade para identificar onde é mais escuro, onde é mais claro, onde é o tom. Então, por isso que eu tenho essa metodologia, eu ensino dessa forma, para que simplifique e fique um pouco mais fácil da pessoa que está começando conseguir entender. Né? Quem já tem mais experiência não tem necessidade de fazer isso, a pessoa já vai subindo a textura já com um tom correto. Então, aqui eu fiz esse mapeamento, separando o tom de textura para ficar mais fácil para ensinar. E caso você queira reproduzir essa mesma tatuagem, lembrando que a referência e o decalque estão na descrição. Deixei também um decalque diferente, que é o mapeamento dos tons, para mostrar onde que é mais escuro, onde é mais claro, nessa parte que eu faço a pigmentação. Então, tem o decalque, tem essa referência, que é essa tatuagem que eu fiz. Lembrando que a referência original eu não disponibilizo aqui no YouTube, porque pode ter problemas aí com direitos autorais e tudo mais. Então, lembra que eu sempre faço modificações para a gente não ter problema com isso e que eu continue sempre trazendo conteúdo para vocês. E a outra referência que eu deixo junto com o decalque é a escala de tons, né? Separando ali onde está mais escuro para onde está mais claro, para ficar mais fácil na hora de você se achar, né? E conseguir reproduzir a tatuagem. Aqui eu vou fazer a mesma textura que eu fiz no rosto, né? Não tem muito segredo, é só questão de treino mesmo. É questão de treinar, pegar uma pele artificial para fazer somente essas texturas, esses esquinhos. Aonde é mais claro, vou fazer a textura bem clarinha. Aonde tem a marcação ali que a gente fez escura, a gente vai trazer os esquinhos mais próximos. Aqui embaixo, ó, a gente já vem escurecendo. Aqui somente com o movimento da lateralzinha da Magnum, só para deixar nossas texturinhas dos pelinhos. Aonde é mais escuro, percebe que eu carrego um pouco mais, né? Deixo os pelos mais próximos uns dos outros. E aonde é sutil, eu vou suavizando a mão. Aqui também eu trago um degradê com textura. Então, da onde está escuro para a parte mais clara ali, eu trago um degradêzinho com a textura. Do lado de cá, exatamente a mesma coisa. Como essa orelha é bem clarinha, então meu movimento de mão aqui, eu continuo trazendo a textura no mesmo formato, mas é bem levinho, tá? Dando batidinhas. E fiquem tranquilos que depois eu vou trazer essas aulas aí só de textura de pelo, textura longa, textura curta, né? A gente vai falar bastante disso. Para quem chegou aqui agora e tá pegando essa aula, tá achando difícil, volta aqui no nosso canal, assiste a aula do lobo, a aula do leão, que eu explico um pouco mais detalhado essas texturas aqui para vocês. E agora, para finalizar, não vou ficar muito, né? Não vou ficar detalhando muito essa parte. A gente vem fazendo só o acabamento dos pelinhos. A gente vai limpando ali, dando só o acabamento. Se ficar muito falhado, você pode vir refinando com a RL, igual a gente fez ali no comecinho, lá na parte de baixo. Então aqui eu vou dar a volta nele inteiro, deixando um tom bem escuro, bem preenchido.
E agora nessa parte do focinho, né, eu trago só alguns pontinhos de brilho, né, região aqui do dentinho, né, bigodinho, bem sutil. Faço aqui a bolinha do brilhinho do olho, né, eu não uso muito branco, né, no animal em si. Depois eu trago mais aulas falando um pouco mais sobre o branco. Aí é só terminar de preencher a parte do fundo ali, deixar ele bem preenchidinho. E o resultado final foi esse daí. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima. Valeu!